Saudações, queridos alunos de Sociologia, Sociedade e Informação. Vou gravar esse vídeo para discutir um pouco os conceitos com vocês brevemente, a respeito do que se trata a nossa sétima aula. Vai estar tudo estruturado e diagramado no AVA para que vocês tenham acesso completo, ao material e todo o conteúdo, mas também vou gravar esse vídeo para auxiliar. Nessa sétima aula a gente vai dar continuidade nesse processo de mediatização sociológica que a gente veio acompanhando, Vocês puderam ter conhecimento na última aula dos materiais de sociedade, comunicação de massa e anteriormente, a mundialização como a mediatização como um conceito. E assim a gente chega agora até a mundialização da cultura. Então, inicialmente eu gostaria de apresentar para vocês um contexto social que permeia e proporciona que esse conteúdo tenha emergido na sociologia mundial. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar daquele histórico sociológico que a gente fez há algumas aulas atrás, que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela permitiu que esse conceito viesse à tona porque tem uma relação direta com a mecanização da vida e a emergência, o surgimento de aparelhos e aparatos, máquinas tecnológicas, E aí a gente vive um contexto também de expansão econômica, Uma expansão econômica para além de um território local. E junto com essa expansão tecnológica, a gente vai ter um encontro com os fenômenos conceituais deste texto que nós vamos trabalhar. Então, outro ponto que o autor aborda de introdução para vocês é o fato da existência de um conceito McLuhaniano, um autor canadense, que fala sobre aldeia global. Para ele, a aldeia global era um fenômeno que trataria da unificação, do globo, de todas as nações, por meio de uma rede tecnológica. A globalização e a expansão tecnológica proporcionaria uma unificação, como se todo mundo fosse uma única aldeia global, sem diferenças, como se fosse uno, uma coisa única, sem variações. E aí isso é um fator que existem muitas críticas nesse conceito, mas toda essa visão do contexto social, de revolução industrial, expansão econômica, expansão das tecnologias, nos leva a ver como a tecnologia é muito importante na nossa vida atual. Ela altera todos os nossos panoramas. Hoje em dia a gente não consegue visualizar uma vida sem internet, sem smartphone, E isso veio sendo construído ao longo dos anos com esse contexto de revolução industrial, expansão econômica e tecnológica, que proporcionou discussões como esse conceito de aldeia global, mas a gente vai se ater aqui a outros conceitos, Eu fiz slides para vocês poderem acompanhar essa fala, se tiverem interesse de acompanhar simultaneamente. E no terceiro slide eu apresento para vocês 3 conceitos que são centrais nesse texto, no capítulo de livro que a gente está trabalhando, que é a internacionalização, a globalização e a mundialização. Esses 3 conceitos, eles são pilares, da discussão desse texto e desse tema. E a partir daí eu gostaria de iniciar para vocês uma breve diferenciação entre internacionalização e globalização, para que assim vocês possam aprofundar na mundialização da cultura. Bom, essa distinção ela foi criada por economistas, é uma área econômica a princípio, e fica de um modo sintético assim. A internacionalização, por um lado, ela é uma expansão geográfica, das atividades econômicas de uma empresa, por exemplo. Quando você já oferece um serviço no seu país, mas você passa a atender em outro também, esse mesmo serviço. Bom, aí a gente pode lembrar, das filiais, que são as empresas que abrem a mesma empresa em outro local, E lembrando que quando falamos de internacionalização é de países e nações diferentes, E a gente pode pensar também a internacionalização das universidades, com os projetos de intercâmbio, as pesquisas em parceria com institutos de outros países, Essa relação é uma relação de internacionalização, que você tem um serviço que se expande para outro território. Enquanto que a globalização é um processo rebuscado da internacionalização,
Quando a gente faz essa diferenciação, o intuito não é excluir um ou outro, como se um conceito fosse rival do outro, mas sim apresentar que um está num patamar e o outro está mais rebuscado. A globalização, ela se trata da produção, distribuição e um consumo que são organizados, né, que são planejados para o mercado mundial, né? Diferentemente de você expandir o seu negócio, você projeta o seu negócio de uma forma global, né? A gente pode pensar as empresas de smartphones e as marcas de carro também como um processo de globalização, porque elas se projetam para o mundo. Se a gente pensar a Apple, por exemplo, tem processadores que são feitos na Coreia do Sul, você tem as montadoras no Canadá, nos Estados Unidos, e aí você tem uma mão de obra que faz a montagem também dos aparelhos por um custo mais barato na China. Então, assim, é uma empresa que se ramifica mundialmente a fim de que seus serviços sejam expandidos, né? Então, a gente vê que a Apple é um domínio mundial, né? Em todos os lugares ela vende e distribui os seus produtos, né? Ela se planeja, ela se projeta dessa forma, para produção, distribuição e um consumo projetado, né? Não é só ampliação de serviço, tem uma estratégia. A mesma coisa a gente vê nas marcas e empresas de carro, porque uma peça pode ser produzida num país, a montadora do veículo em si pode estar em outro lugar e o veículo pode ser vendido em outro país, né? Então, quando você tem essa ramificação planejada, a gente está trabalhando de uma forma mais a globalização, né? Essa integração das nações. Bom, consequentemente, como todo fator social, econômico, político, a gente tem benefícios e problemas com isso, né? Os benefícios que eu apresento para vocês é que a globalização nos permite uma grande variedade de produtos e uma rápida facilidade de acesso a eles, e também os desenvolvimentos tecnológicos, não só para bel prazer, né, mas principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, né, em termos de questão de saúde pública mundial, o avanço tecnológico contribui em vários aspectos, né, torna a possibilidade da humanidade se fortalecer e continuar existindo, né. Sem muitas tecnologias, talvez a gente tivesse em outro patamar social vivido agora. E claro que existem problemas quando a gente está falando desses, né, arranjos econômicos e que envolvem o mundo. E aí eu trouxe 2 exemplos para vocês, que são os mais, entre aspas, clássicos, né, tradicionais de uma ampliação, expansão econômica desenfreada. Principalmente pensando na globalização, a gente tem a exploração de mão de obra barata, que é o que acontece muito com essas empresas multinacionais que tem, né, grande parte do uso de mão de obra da Índia e da China, por ser uma mão de obra mais barata, né, uma exploração da mão de obra barata, e consequentemente nas nações a gente vê o aumento da desigualdade social e econômica. Bom, por fim, eu gostaria de adentrar o conceito central da aula para vocês de uma forma breve, né? É importante que vocês leiam o texto. A mundialização de uma forma sintética, sucinta, para vocês entenderem, é o seguinte: o sociólogo que debate o texto, que se chama Renato Ortiz, ele se refere à mundialização como um processo específico da cultura. Ele se volta para a cultura no aspecto da mundialização, né? Ele pensa a mundialização da cultura como os modos de viver e pensar que são modificados, né, que são rearranjados. Para ele, a mundialização está ligada a mudanças, incorporações e assimilação de hábitos e costumes que a gente vê em um outro país e assimila no nosso território local, né? Quando esses costumes, essa coisa cultural, né, manifestações culturais de um país, né, se interliga com outro, se relaciona, ele está falando da mundialização. É como se fosse uma globalização, entre aspas, tá? Porque não é exatamente isso, mas para facilitar o entendimento, da cultura, né? Mundializa-se a cultura a partir de um momento que você tem ela e ela se projeta para outro lugar, ou alguém assimila, puxa ela e transforma os seus próprios, né, comportamentos e mudanças de costumes. Essa é a mundialização. E um exemplo clássico, que inclusive é abordado mais à frente em outros capítulos do livro, não necessariamente o que eu indiquei para vocês, é o caso do American Way of Life, né? A americanização da vida. A gente tem cada vez mais assimilado conceitos
né, de um modo de vida norte-americano, que a gente assimila pelo cinema, pelo consumo da música, né, por esses produtos culturais, por essas manifestações culturais. A gente mundializa isso, a gente, né, vê a mundialização desse processo, assimila pra gente e tenta reproduzir esses comportamentos, né? Bom, para não me delongar muito no vídeo para vocês, eu gostaria de deixar explicado aqui também no vídeo, não só no AVA e nos slides, que eu deixo uma atividade para a próxima semana com a finalidade de fixar o conteúdo e para que vocês tirem suas dúvidas também. Bom, a atividade consiste em 3 passos. Trata-se da escrita de um texto. Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês escolhessem um fenômeno cultural que vocês acreditam ser um fenômeno mundializado. Após a leitura, vocês vão ter mais esclarecimento, né? Escolham um fenômeno que vocês acreditam ser mundializado. Escrevam, em segundo lugar, um texto argumentativo defendendo, explicando como e por que esse fenômeno é um fenômeno de mundialização da cultura. E terceiro, né, traga outros comentários, né, sobre impactos e desdobramentos sociais que esse processo, esse exemplo de cultura mundializada pode trazer para a sociedade. E é isso, meus queridos. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no AVA, tá bem? E bons estudos. Tchau, tchau.